Hoje eu vou abrir o verbo e vou te contar os 5 piores investimentos de renda fixa, na minha opinião. Olá, eu sou a Lilian Birro, sou assessora financeira e aqui nesse canal eu te conto toda a verdade do mundo dos investimentos. E hoje eu vou te falar os investimentos de renda fixa que eu não aturo, que eu não aguento ouvir falar e o porquê que eu não gosto deles, tá? Então se você quer saber, fica aqui, já curte esse vídeo e já comenta aqui embaixo qual que é o investimento que você acha que eu vou falar dele. Anota aí, tá? E você também escreve o seu aí pra depois você me contar. Qual que você acha que é o pior, tá? Que eu vou falar. Vai ser tipo um pódio, tá, gente? Eu vou começar do menos pior e vou ir subindo pro que eu acho que são os mais piores. Depois quero saber se vocês acham que eu esqueci de algum, que às vezes eu esqueci de algum, tá? Bom, o primeiro então, vamos lá. Investimento número 1, né? Em quinto lugar, nós temos as debentures, ok? Por que eu estou falando das debentures? As debentures são títulos de renda fixa que são emitidos por empresas. Então as empresas vão pegar dinheiro no mercado e elas fazem isso por meio de debentures. Por que eu não gosto muito de debentures? Porque eu considero que a debenture ela tem um risco muito maior do que outros títulos de renda fixa, como o Tesouro Direto, né? Ou como um CDB de um banco. Tá? E eu acho que se eu for correr um risco, né, de uma empresa, eu quero garantir um retorno superior ao que eles pagam numa debenture, tá? Então, normalmente você sai ali de um CDB ou no Tesouro Selic para ir para debenture, vai aumentar ali, sei lá, em 1%, 2%, 3% sua rentabilidade anual. Eu não acho que vale a pena. Eu acho que é correr um risco muito grande por um retorno relativamente baixo. Então, por isso que não sou muito chegada em debenture. Em quarto lugar, eu tenho a poupança. A poupança, ela é sim uma opção de investimento segura, tá? Não acho que ela é uma péssima opção. Ela tem liquidez diária, ela não tem imposto de renda, ela tem muitos benefícios, mas ela tem um malefício muito grande, que é o quê? A baixa rentabilidade, né? E por que eu falo isso? Porque você consegue opções no banco com o mesmíssimo nível de risco. E quando eu tô falando mesmíssimo nível de risco, não é que nem sua gerente do banco fala assim, ai, mas esse fundo tem o mesmo nível de risco. E que na verdade não tem? Não. Exatamente o mesmo nível de risco. Você está emprestando dinheiro para o banco via poupança ou você está emprestando dinheiro para o banco via CDB, é a mesma coisa. Quem te deve é a mesma instituição. O seu risco é o mesmo. Só que no CDB, normalmente você vai ter uma rentabilidade muito melhor do que a poupança. Também com liquidez diária. Você vai pagar imposto de renda, mas mesmo pagando imposto de renda mais alto, ele ainda vale mais a pena do que a poupança. Então, por isso que eu considero que a poupança ali não é tão uma boa opção. Em terceiro lugar dos piores investimentos de renda fixa, na minha opinião, estão dois queridinhos dos corretores, que são o CRI e o CRA, tá? São certificados recebíveis tanto do mercado imobiliário quanto do mercado do agronegócio e que eles vendem meio como se fosse uma debenture, né? Ou então como se fosse um LCI, um LCA e que na verdade não é nada disso, tá? Quer que eu explique um pouquinho, Thais, o que é o CRI e CRA? Acho que vale a pena, né? Sim. O que acontece? Esses certificados de recebíveis são estruturas mais complexas do ponto de vista financeiro. Então vamos supor que você é uma empresa do mercado de agronegócio, sei lá, Friboi, tá? A Friboi tem lá os fornecedores dela para quem ela com quem ela trabalha para conseguir carne, né? Lá, cuidar das vaquinhas, essas coisas aí, gente, de agronegócio, para poder conseguir o material para ela poder vender, tá? Esses fornecedores, eles precisam de investimento para poder crescer e poder produzir mais carne para a Friboi. E aí, o que a Friboi faz, então? Ela empresta dinheiro para esses fornecedores, ok? Só que aí, o que ela faz com esses empréstimos? Ela emprestou dinheiro para esses fornecedores, eles vão ter que pagar para ela eventualmente. E aí, ao invés dela ficar com essa dívida e correr o risco dessa dívida, ela pega esses títulos de renda fixa, né? Que são empréstimos que esses fornecedores têm com ela e faz um processo de securitização. Então, ela pega um tanto de dívida que um tanto de gente tem com ela, leva numa empresa securitizadora. Essa empresa securitizadora, de forma muito simplória, vai pegar esses títulos, picar eles em pedacinhos muito pequenos, misturar tudo e te vender em pacotinhos. Tá? Então, quando você compra um certificado de recebível do agronegócio, né? O que você tem? Você tem um papelzinho ali onde você tem pedacinhos de dívidas de vários fornecedores, por exemplo, da Friboi. R$1 é o seu fulano que deve, outro R$1 é o seu Beltrano que deve, o outro R$1 é a fazenda tal que deve. Enfim, são vários tipos de dívidas diferentes, você tem um pedacinho de cada uma no seu certificado, tá bom? Por que eu não gosto de CRI e de CRA? Primeiro, eu acho uma estrutura extremamente complexa e é extremamente complexo de gerir
gerir também. Então, assim, não é uma coisa tão simples e tão fácil de ser gerida pelas empresas securitizadoras. Existe até uma confusão de, tipo assim, peraí, esse meu título realmente ele tá referente a quais dívidas, né? Se der um pau nessas dívidas, o que me sobra? É um assunto um pouco complicado, tá? E eu acho que é uma estrutura que cria, de certa forma, um incentivo para que essas empresas que estão emitindo o CRI e o CRA, né, por exemplo, a Friboi ou, enfim, qualquer outra, sejam mais suaves no oferecimento do crédito, porque, afinal de contas, elas não vão ficar com o risco desse crédito, né? O risco desse crédito vai ser passado para o investidor. Então, eu sinto que isso cria um incentivo para que essas empresas corram mais risco na hora de oferecer crédito, tá? Isso eu não estou tirando da minha cabeça. Posso falar desse assunto com um pouco mais de profundidade se vocês quiserem. Se quiser, já comenta aqui. Lilian, quero saber mais sobre esses incentivos atrelados ao CRI e ao CRA, que eu faço um vídeo especificamente sobre isso. Isso tem muito a ver, por exemplo, com a crise de 2008 lá nos Estados Unidos, a crise imobiliária. Então, enfim, é um mecanismo que existe e que eu particularmente não gosto, tá? Então, eu considero que o CRI e o CRA, eles são investimentos muito arriscados. Eu considero que o nível de risco deles é relativamente alto e eu acho que o retorno deles não vale a pena. Esses dois últimos são bem investimentos, tá? Mas as pessoas colocam o dinheiro lá como se fossem investimentos e eu acho que, se forem investimentos, são péssimos investimentos. Então, por isso que eu coloquei eles aqui, tá? No segundo lugar está seguro de vida resgatável, tá? Tem muita gente que pega o dinheiro e coloca em um seguro de vida resgatável, considerando esse seguro de vida como se fosse um investimento. Afinal de contas, a seguradora se compromete ao longo do tempo a pagar aí, né, um indexador inflacionário, normalmente o IPCA, mais uma taxa fixa, tá? Por que eu não gosto de seguro de vida resgatável? Porque não é um investimento, né? Toda vez que a gente começa a misturar coisas para criar uma coisa única, o assunto começa a complicar, tá? Então, depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo analisando o seguro de vida resgatável como opção de seguro, mas o seguro de vida resgatável como opção de investimento não é um bom investimento, ok? Você não tem uma estrutura muito clara se você é credor ou não daquela instituição, você tem uma situação na qual você só pode tirar o seu dinheiro muito tempo depois, ok? E aí, o que eu acho que eles pagam de rentabilidade por isso não vale a pena, né? Não, você não tem liquidez, você não pode tirar o seu dinheiro a qualquer momento e a rentabilidade que eles pagam, particularmente, eu considero baixa pelo nível de risco que eu considero desse investimento, ok? Então, o seguro de vida resgatável, para mim, não é uma boa opção de investimento. E, em primeiro lugar, quem está em primeiro lugar como a pior opção de investimento de renda fixa de todos os tempos? Você adivinha, Thaís? Pior opção de investimento chama-se título de capitalização, que é uma coisa que, felizmente, está cada vez menor, mas eu sei que tem muito gerente de banco aí que vira e mexe, implora para o cliente para poder fazer um título de capitalização, tem meta de título de capitalização para bater, né? Eu, particularmente, eu fico bem ofendida, sabe? Quando o meu gerente me fala assim: Lilian, você não quer comprar o título de capitalização? Eu falo: sério? É sério? Você tá me oferecendo um título de capitalização? Gente, o título de capitalização é um título que simplesmente, na grande maioria das vezes, vou dizer assim, não rende nada. Não rende nada, tá? Rende muito pouco. Muitas vezes o tanto que rende você perde com as taxas do título. Então, às vezes tem taxa de carregamento, tem taxa de administração que acaba consumindo o pouco da rentabilidade que dá. E eles colocam isso como opção porque você vai poder participar de um concurso e talvez ganhar um prêmio. Não, gente, a gente precisa separar as coisas da vida. Como eu falei, quando a gente começa a misturar uma coisa com a outra, normalmente a gente tá entrando numa má opção, tá? Você quer participar de um concurso, né? Joga na loteria, né? Compra uma rifa. Faz alguma coisa que tenha esse objetivo. E não acredita que, esse aqui é bom porque eu tô investindo e ainda eu tô podendo ganhar o potencial de ganhar alguma coisa. Não, você investe mal e você tá participando de um sorteio ruim ainda por cima, né? Então vamos lá, não, invista bem o seu dinheiro, garanta uma boa rentabilidade do seu dinheiro e se você quiser jogar, né, ou participar de algum sorteio, jogar na Mega Sena, você vai lá e joga com o dinheiro que você sabe que é específico para isso. Não fica com essa sensação de que, eu não tô gastando nada para poder participar desse concurso, quando na verdade você tá gastando um dinheirão. Bom, esses foram os meus 5 piores investimentos de renda fixa. Me conta aqui embaixo se você concorda comigo ou não e me conta aqui também o que você acha que eu esqueci e que deveria participar desse vídeo também. Tá bom? Se você gostou, já curte esse vídeo, se inscreve nesse canal que semana que vem tem mais. Um beijo e tchau!